dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos aí do curso de Informática Avançada. Estamos chegando aí, como você está vendo na própria tela, a aula de número 3 do nosso curso de Excel 2010 Avançado. Esse curso vai englobar também conceitos do curso básico, ou seja, se você ainda não fez o básico, também você vai aprender muita coisa aqui no Avançado, porque nós fazemos um grande resumo do básico, do Excel 2010 básico, também englobando as questões avançadas. O nosso curso também é designado para quem quer fazer concurso público, que cai muito essa parte de informática. Tanto é que nas nossas provas aqui do nosso curso de informática avançada, nós usamos questões de vestibulares e questão de concursos públicos para fazer as nossas avaliações. Os exercícios ficam a cada aula executada, nós temos um exercício que é conforme as tabelas que nós criamos em cada videoaula. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com as bases teóricas. Nós vamos aprender a desvendar as bases teóricas do Excel, principalmente as bases de referência celular. Primeiro vamos saber o que é fórmula. Esse conceito eu tirei aí da nossa apostila do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Ele conceitua fórmulas da seguinte maneira. A principal característica de uma planilha reside na possibilidade de utilizar e relacionar o conteúdo de células para a obtenção de algum resultado. O relacionamento de células é obtido por meio da criação de fórmulas. Com elas, o usuário pode realizar operações matemáticas, estatísticas e manipular o conteúdo das demais células da planilha. Uma fórmula é composta basicamente de referências a outras células, operadores matemáticos e funções do Excel. A possibilidade de se referir a outras células é onde reside a maior vantagem de uma planilha. Lembre-se, todas as fórmulas, funções e operações aritméticas são obrigatoriamente precedidas do sinal de igualdade. O sinal de igualdade indica ao Excel que o conteúdo da célula se trata de uma fórmula, função ou operação aritmética e não de um texto simples. Eu vou dar um exemplo agora de uma utilização de uma fórmula. Por exemplo, vamos aumentar um pouquinho o zoom aqui para que você tenha uma visualização melhor. Vamos supor que eu queira somar dois valores. Eu quero somar 3 mais 5. 3 mais 5. Notem que isso não é uma fórmula. Isso é simplesmente um texto. Por que eu digo que não é uma fórmula? Porque toda fórmula, lembrando aí nos conceitos que nós vimos agora há pouco, aí no slide, toda fórmula vem precedido do sinal de igualdade. Enquanto não tiver esse sinal de igualdade à frente, isso não será uma fórmula, isso será simplesmente um texto. Se eu colocar aqui na barra de fórmulas o sinal de igualdade, ele vai definir como isso seja aí uma fórmula. Ele está indicando que é uma fórmula. Notem que para trabalhar com funções, temos sempre que colocar esse sinal de igualdade, que é o que identifica que está chamando uma operação ou está chamando uma função. Agora, se eu pressionar a tecla Enter, ele vai fazer a soma. 3 mais 5 igual a 8, correto? Assim como demonstrado aqui, lembrando sempre, vamos lembrar mais uma vez que esse é um dos erros que sempre ocorre aí para os iniciantes de Excel. Querem fazer uma função ou uma fórmula trabalhar e se esquecem de colocar o sinal de igualdade. Vou lembrar mais uma vez, lembre-se, todas as fórmulas, funções e operações aritméticas são obrigatoriamente precedidas do sinal de igualdade. O sinal de igualdade indica ao Excel que o conteúdo da célula se trata de uma fórmula, função ou operação aritmética e não de um texto. Nosso próximo slide diz o seguinte: constantes e variáveis. Quais são as suas diferenças? Um valor constante são valores que, ao serem inseridos em fórmulas, não sofrem alteração e de forma alguma estão ligados a valores de outras células. Esqueci de dar um espacinho aqui, mas tudo bem. Não sofrem alteração e de forma alguma estão ligados a valores de outras células. Por exemplo, nós temos exemplo de fórmula com valores constantes. Por exemplo, como eu fiz na outra célula, lá no Excel, igual 3 mais 2. Ou seja, não tem ligação nenhuma ou referência a outra célula, não tem referência a qualquer valor inserido em outra célula. A fórmula sempre vai mostrar
o valor 5, porque 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, se alterar um valor em outra célula, não vai alterar em nada aí, porque nós não colocamos referências. Então, são valores constantes, são valores que não são modificados. Já as variáveis são valores que, ao serem inseridos, dependem dos valores contidos em outras células. Ou seja, se o valor da célula de referência for modificado, modifica-se automaticamente os valores das células a ela ligados. Aí nós temos um exemplo. A1, lembre-se que sempre o sinal precedido do sinal de igualdade, senão não é fórmula, igual a 1 vezes B3. Aí nós temos uma pequena observação que diz o seguinte: se os valores forem modificados na célula A1 ou B3, interfere diretamente no resultado da célula a qual esta fórmula está inserida. Vamos ver na prática. Vamos colocar nessa célula aqui igual a 1 vezes B3. Notem aí que ele circulou, colocou em azul e a referência aqui ao A1. Ou seja, ele vai pegar este valor que estiver aqui em A1 e multiplicar por este valor que estiver em B3. Variáveis são coisas que são modificadas dependendo da situação. Ou seja, vamos apertar o Enter aqui para ver qual o valor que dá. Notem que deu 0. Por que deu 0? Porque nós não temos valor nenhum. E valor nenhum é um valor nulo, então logo é 0. Vamos colocar aqui um valor, 2. A1 vezes B3. Por que continua 0? Porque no A1 eu tenho o valor 2 e no B3 eu tenho o valor nulo, não tenho nada. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. Logicamente, vamos colocar aqui alguma coisa em B3 para ver se modifica. 5. 2 vezes 5 é igual a 10, ou seja, aqui nós temos referências variáveis. São variáveis porque, dependendo dos valores dessas células, elas serão modificadas. Seria diferente de eu colocar valores constantes, por exemplo, igual 3 vezes 4. São valores constantes porque não tem ligação a nenhuma outra célula e vai continuar sempre este valor. 3 vezes 4, 12. Não importa o que eu modificar nas outras células, vai continuar sempre constante esse valor, vai ser sempre 12 até que eu modifique esses valores aqui. Na relativa, vamos mudar aqui, nas variáveis, vamos mudar esse valor aqui para 8. Notem que automaticamente ele muda aqui o valor. Agora você me pergunta, eu posso ter dentro de uma fórmula valores constantes e valores variáveis? Podemos sim. Por exemplo, vamos colocar aqui o valor da célula A9 vezes 4. Então, nós temos aqui uma variável e uma constante. A9 é uma variável porque se refere ao valor que está contido na célula A9. E o 4 é constante porque é um valor que foi digitado sem ter referência nenhuma a outra célula. Notem que as variáveis elas ficam coloridas, indicando também a cor a qual a célula se refere. E as constantes não. Vamos colocar aqui mais outra variável. Mais C7. Notem aí que ficou verde, para diferenciar da referência da outra célula. Vamos colocar outra. Notem que ficou roxo. E assim vai ficando, dependendo aí das referências que eu for colocando. 0. Agora, por que deu 0? Porque eu não tenho valores alguns aqui, nós temos uma multiplicação. Todo número que é multiplicado por 0 dá 0. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um 2. Notem que ficou 2 agora aqui, porque eu tenho A9 vezes 4 mais C7, e aí nós temos aí os valores em si, dependendo da fórmula que eu for utilizar. Agora vamos trabalhar com os operadores. Quase todas as fórmulas certamente conterão algum operador matemático. Esses operadores indicam qual tipo de operação será realizada. Os operadores disponíveis no Excel são os seguintes. Aí nós temos o operador de adição, que é o símbolo de mais. Nós temos o símbolo de menos, que é o subtração, esse tracinho. A barra, que indica divisão, que é diferente da matemática. A multiplicação é indicada
por um asterisco. Se você estiver usando um computador de mesa para assistir essa videoaula, você vai perceber que o teclado tem várias divisões. Certo? Tem o teclado alfanumérico, onde nós temos letras e números, e nós temos o teclado numérico. Se você olhar no teclado numérico, que é a parte que se assemelha a uma calculadora, que está à direita do teclado, abaixo daquelas luzes do Numlock, Caps Lock e Screw Lock, nós temos lá a barra, que indica a divisão, a multiplicação indicada pelo asterisco, o menos e o mais, são os operadores. Se você esquecer a função de cada um deles, é só olhar no seu teclado que você vai lembrar. A exponenciação nós não temos aí no teclado, mas aí é indicado pelo circunflexo. É a porcentagem também dessa forma. Aí ao lado nós temos os exemplos. Por exemplo, igual a 1 mais B1. Igual a 1 menos B1. Igual a 1 dividido por B1. Igual a 1 vezes B1. A1 vezes 20%. 20% lembrando que é um valor constante. E A1 elevado a 3. Ou seja, o 3 é um valor constante e o A1 é uma variável, só para lembrar. Então vamos à prática. Vamos construir uma pequena tabela aqui para utilizar essas funções. Vamos ver aqui o operador, aliás, os operadores. O operador. Vamos colocar aqui adição, subtração, divisão, multiplicação, porcentagem e exponenciação. Vou colocar aqui valor 1, valor 2. E aqui nós teremos o resultado. Certo? Então vamos lá, para adição, vamos colocar valores diversos aqui. 4, 5, 8, 9, 2, 18, 2, 12, 14, vamos colocar 15, lembrando do porcento. Nós vamos colocar somente o 15, vamos tirar esse percentual daqui. Notem que ele já alterou automaticamente aqui para a porcentagem o tipo de número. Vamos colocar geral para ficar normal. Exponenciação, vamos colocar aqui 10 e 5. Não, vamos colocar 12 e 5. Vamos usar a primeira adição, usando sempre valores relativos aí, nesse caso, são valores que se referem a outras células. No caso aqui, igual, nós temos constantes e variáveis. Vamos usar as variáveis aqui para usar os nossos operadores. Igual, vamos pegar o valor 1, eu abro aqui a igualdade, e eu posso digitar o valor da célula, por exemplo, célula B2, eu posso digitar B2 diretamente, ou então eu abro a igualdade e clico na célula onde está o valor, que funciona da mesma forma. B2, agora eu vou utilizar o operador, que é o mais, de adição é o mais. Mas eu posso digitar aqui C2 ou clicar diretamente na célula onde está o valor. C2, fica mais fácil se eu clicar. Vamos apertar o Enter para ver o resultado. 4 mais 5 igual a 9. Subtração. Abro sempre a fórmula com o sinal de igualdade. Clico no primeiro valor, que é o B3, ou posso digitar, você que vai decidir aí o que você quer fazer, digitar ou clicar, qual seria o melhor. Menos, vou clicar aqui no C3. Ele me retorna menos 1. 8 menos 9, menos 1. Divisão. Abro a fórmula com sinal de igualdade. Clico no primeiro valor, que é o B4, que é a célula B4. Que é uma referência, certo, a esse valor. Vamos usar o operador de divisão. E vou clicar na segunda célula qual eu quero dividir. Então vai ser o valor de B4 dividido pelo valor de C4. Vamos ver o resultado. 9. 18 dividido por 2 igual a 9. Igual. Vamos pegar este valor. Vamos usar o operador de multiplicação, que é o asterisco, vezes este outro valor aqui,
que está contido na célula C5. Então, vai ser o valor da célula B5 vezes o valor da célula C5. Notem aí a referência das cores também, como eu já expliquei. Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Vamos para a porcentagem agora. Abro o sinal de igualdade. Clico no primeiro número, na primeira referência. Vamos usar a multiplicação agora aqui. Mas, nesse caso, não é operador ainda. Vamos multiplicar esse valor por esse valor, mas eu quero a porcentagem deste valor. Vamos ver o que ele retorna. 2,1. Então, 15% de 14 é igual a 2,1. Ou seja, ao invés de digitar o valor ali, eu usei a referência dele e usei o operador de porcentagem para indicar que nós estamos trabalhando com um percentual. Mas eu poderia utilizar também o valor constante. Poderia colocar aqui 15%. Mas o que aconteceria? Continuaria 2,1, mas quando eu modificasse aqui os valores, por exemplo, 12, ali continuaria 2,1. Por que continuaria 2,1? Porque é um valor constante, ele não muda, não tem referência a outra célula, é um valor que não muda. Vamos selecionar aqui e trocar pela referência agora. 1,68. Vamos alterar esse valor, 50%. Notem que já modificou. 50% de 14 é 7, porque metade de 14 é 7. Vamos colocar 25. Notem que ele vai modificando. Exponenciação. Lembrando aí para você que não entende muito de matemática, então a exponenciação nós temos a base e o expoente. Então nós temos aqui, abrimos o sinal de igualdade, vamos colocar o primeiro número, a primeira referência vai ser sempre a base. Então nós temos 12. Usamos aqui o símbolo de exponenciação, que é o acento circunflexo. Quando nós apertamos a primeira vez o circunflexo, notem que ele não aparece. Para que ele apareça, eu tenho que apertar a barra de espaço. Apertando a barra de espaço, o circunflexo aparece. Novamente, vou tentar mais uma vez. Aperto o circunflexo, não apareceu. Então, vou apertar a barra de espaço, apareceu. Então, apareceu o circunflexo, agora vou selecionar a segunda referência, C7. Então, eu tenho B7 elevado a C7, ou seja, 12 elevado à quinta potência. Lembre-se, primeiro a base e depois o expoente. Primeira referência é sempre base e segunda referência é sempre o expoente. Então, nós temos o valor aí de 248.832. Eu posso modificar isso aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Então, tenho a base e o expoente. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 8 elevado ao quadrado, 64. 8 elevado ao cubo. Notem que o segundo é sempre o expoente, certo? O expoente, para quem não sabe, é aquele númerozinho que fica lá em cima, bem pequenininho, certo? 8 elevado ao cubo igual a 512. Certo? Então, esses são os nossos operadores matemáticos aí no Excel. Agora, eu lhe pergunto, a gente pode usar vários operadores matemáticos? Podemos sim. Por exemplo, vamos colocar agora valores constantes. 4 vezes 2 mais 5. Agora eu pergunto para você, faço a seguinte pergunta. Qual será, antes de apertar o Enter, o verdadeiro valor dessa fórmula ao pressionar o Enter? Será 4 vezes 2 mais 5. Então, nós resolvemos primeiro aqui 2 mais 5 igual a 7. 4 vezes 7 será igual a 4 vezes 7, ou ele vai resolver primeiro a adição ou primeiro a multiplicação. Então, vamos ver o resultado que ele retorna. Retorna 13. Por quê? Ele resolve obrigatoriamente primeiro a multiplicação, ou seja, 4 vezes 2, que dá 8, depois ele faz a adição. Isso aí também na matemática tem, nas expressões numéricas, nós temos a ordem dos operadores dentro de uma expressão numérica, quais são os operadores que nós devemos resolver primeiramente, certo? Então, vamos deletar aqui. Agora, vamos para o próximo slide. Aí nós temos a ordem de precedência dos operadores. Quando se cria uma fórmula que contém mais de um operador do mesmo tipo, as operações matemáticas vão sendo realizadas da esquerda para a direita, até que a última tenha sido efetuada. Entretanto, quando se mistura operadores, o Excel segue uma tabela de prioridades, executando determinadas operações matemáticas antes das outras. Foi o que eu acabei de explicar.
Por exemplo, primeiro o Excel obrigatoriamente vai resolver as operações entre parênteses. Depois ele vai resolver pela ordem os percentuais, depois a exponenciação, depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração e logo após os operadores de comparação que nós veremos mais à frente. Então vamos ver isso na prática. Vamos utilizar aqui a mesma planilha para fazer isso. Vamos ver aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 3. Qual será o resultado dessa função, dessa fórmula? Ele vai resolver primeiro exponenciação ou multiplicação. Observando aquela tabela, nós verificamos que ele resolve como ordem de precedência primeiro a exponenciação. Então, ele vai ficar dessa forma. 2 elevado ao cubo, que é 8, vezes 3, que dá 24. Agora, eu lhe pergunto, se eu quisesse que ele resolvesse de outra forma, o que eu teria que fazer? Que eu pegasse 2 elevado a 3 vezes 3. Vamos copiar essa fórmula aqui e vamos colar aqui embaixo. Vamos pedir um resultado diferente agora. Como ele me diz que resolve sempre entre parênteses, que é a primeira ordem de resolução das fórmulas, entre parênteses, então eu posso colocar aqui entre parênteses o 3 vezes 3, que ele vai resolver como se fosse 2 elevado à nona potência, que é 512. Vamos ver se dá isso. Notem que deu 512. Por quê? Notem que o simples parênteses já fez uma tremenda diferença aí, porque eu indiquei a ordem de prioridade da resolução desse cálculo. Então, eu coloquei entre parênteses, eu disse para a fórmula o seguinte, olha, resolva primeiro 3 vezes 3 e depois a exponenciação. Vamos ver outros exemplos utilizando soma e multiplicação. 4 mais 5 vezes 2 mais 3. Qual será o resultado dessa fórmula? 4 mais 5, 9, vezes 2 mais 3, 6. Seria o mesmo que 9 vezes 6? Ou ele iria calcular a primeira multiplicação? Nesse caso, ele calcula sempre a multiplicação, lembrando aí da ordem de precedência dos cálculos. Seria 5 vezes 2, 10, 4 mais 10, 14, mais 3, nós temos 17. Então, é o 17 que ele retorna. Se eu quiser modificar, vamos copiar aqui na alça de preenchimento, ele vai copiar a fórmula. Como são valores constantes aqui, ele não vai alterar em nada, porque nós não estamos trabalhando aí com referências. Vou copiar aqui. Certo? Mais lá na frente eu vou explicar para vocês a questão de referências relativas e referências absolutas. Então, nós temos aí, eu quero que ele resolva primeiro as adições. Como é que eu faço? Coloco as adições entre parênteses, para dizer para ele, pedir que ele resolva primeiramente as adições. Então, ele vai resolver as adições em primeiro lugar e depois ele vai efetuar uma multiplicação entre os resultados dessas duas adições. Notem que agora deu um resultado diferente. Deu 45. Então, essas são as ordens de precedência dos cálculos. Vamos apagar aqui e vamos para o próximo slide. Agora nós temos aí os operadores de comparação. São operadores que fazem comparações entre valores. Além desses operadores, o Excel possui operadores especiais que avaliam dois valores e retornam o valor lógico verdadeiro ou falso. Então, nós temos o operador de igualdade, o operador maior que, o operador menor que, maior ou igual que, menor ou igual que e diferente de. Ele sempre retorna dois valores, somente dois valores para essas comparações. Ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, faço uma pergunta, 5 é igual a 5? Logicamente que vai me retornar, eu vou responder que sim. Se eu digo que sim, então a resposta é verdadeiro. 5 é igual a 6? Não. Então, ele vai me retornar o valor falso. Maior que, idêntico. Eu faço a seguinte afirmação. Começo com igualdade e digo o seguinte. 5 é maior que 4? Sim, então retorna verdadeiro. 5 é maior que 6? Não, então retorna falso. Menor que, igualmente. O maior ou igual que é o seguinte.
Se eu fizer a seguinte pergunta, 5 é maior ou igual que 5, retorna verdadeiro. Por que verdadeiro? Ele pode ser maior ou igual. 5 não é maior que 5, mas é igual a 5. Então, ele retorna aí essa questão do ou. Então, ele retorna verdadeiro. 5 é maior ou igual a 4? Verdadeiro também, porque o 5 não é igual a 4, mas é maior que o 4. O menor ou igual que segue o mesmo princípio. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3. É menor ou igual a 3? Verdadeiro. Por quê? 3 não é menor que 3. É igual. Então, se não é menor, ele é igual. Se usarmos esse operador menor ou igual, ele vai retornar, nesse caso do 3 e do 3, ele vai retornar um verdadeiro. Se eu fizer a seguinte pergunta, 3 é menor ou igual a 4? Me retorna verdadeiro também, porque o 3 é menor que 4, mas não é igual, não tem problema. Como nós estamos usando um ou, ele pode ser uma coisa ou outra coisa. Se usarmos, por exemplo, 3 é menor ou igual a 2, aí ele me retorna falso. Por que que me retorna falso? Porque 3 não é igual a 2 e nem é menor que 2, ele é maior que 2. Nesse caso, ele me retorna aí falso. E nós temos o último operador, que é o diferente, que é o contrário do igual. O que não é igual, logicamente, é diferente. Se eu digo o seguinte, 3 é diferente de 3, ele me retorna falso, porque 3 não é diferente de 3, 3 é igual a 3. Se eu digo o seguinte, 3 é diferente de 0, verdadeiro, porque o 3 é diferente que o 0, então, sim, é verdadeiro aí essa comparação. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Vamos criar aqui uma pequena tabela para que a gente possa utilizar esses operadores de comparação. Vamos colocar aqui operador de comparação. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa célula. Vou usar o recurso aqui de quebrar texto automaticamente. Operador de comparação, vamos colocar aqui valor 1, valor 2 e o seu resultado. Vamos colocar aqui o operador de comparação igual, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, diferente de. Certo, vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa coluna para caber direitinho. Certo, vamos colocar aqui valores. Vou colocar 2, 4, 3 e 5, 6 e 7, 9 e 9, 2 e 3 e 4 e 5. Para esse primeiro comparador, vamos usar o igual. Então, lembre-se sempre que nós teremos que começar uma fórmula com a igualdade. Mas espera aí, professor, o sinal de igualdade não é um operador de comparação? Também é um operador de comparação, mas ele serve também para iniciar a fórmula. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, igual, para abrir a fórmula, vou pegar o valor 1 e pedir para ele fazer a comparação. Este valor que está contido em B11 é igual ao valor que está contido em C11? Estou fazendo uma pergunta. Quando eu uso operadores de comparação, eu faço uma pergunta que sempre me retorna dois valores, ou verdadeiro ou falso. Notem que ele me retornou falso. Por quê? 2 não é igual a C11. Não é igual ao valor que está em C11. Não é igual a 4. Vamos mudar aqui esse valor, como nós estamos tratando aí de valores que podem ser modificados. 2 é igual a 2, aí retorna verdadeiro, porque 2 é igual a 2. Vamos para o maior que. Abrimos a fórmula com igual, igual. Este valor contido em B12, vou usar o operador aqui de comparação maior que. O valor contido em B12 é maior que o valor contido em C12? É uma pergunta. Ele vai me responder se é verdadeiro ou falso. Falso. 3 não é maior que 5. Vamos colocar aqui, mudar o valor para 1. Agora ele retorna verdadeiro. Vamos colocar 3. Falso. 3 não é maior que 3.
é igual a 3. Vamos para o menor que. Abra a fórmula, aí faça a pergunta. O valor contido em B13 é menor que o valor contido em C13? Verdadeiro. 6 é menor que 7. Vamos para menor ou igual que. Abra a fórmula. O valor contido em B14. Notem agora que eu vou usar o maior. É maior ou igual. Eu uso os dois operadores ao mesmo tempo. O maior que e o igual. Para expressar maior ou igual que. O valor contido em B14 é maior ou igual que o valor contido em C14? Verdadeiro. Ele não é maior, mas é igual. Então, retorna verdadeiro. Menor ou igual a quê? Abrimos a fórmula com igualdade. O valor contido em B15 é menor ou igual que o valor contido em C15? Verdadeiro. Então, o 2 é menor que o 3, então ele retorna verdadeiro. O diferente, eu vou usar da seguinte maneira. Abro a fórmula com igualdade. O valor que está em B16, notem que eu vou usar o menor que e em seguida o maior que. Os dois juntos. O valor contido na célula B6 é diferente do valor contido na célula C16? Verdadeiro. Vou deixar os dois valores iguais para ver como é que funciona. Falso. Agora é falso porque os valores são iguais, não são diferentes. Vamos colocar 5 para ele retornar aqui. Assim, à medida que eu vou fazendo aqui, espero que você faça também aí, que você vai salvar esse exercício, você vai salvar aí na sua pasta, para que eu possa saber se você está realmente acompanhando. Então, se você ainda não fez a primeira, volte à aula, faça a primeira, do jeitinho que eu fiz aqui, usando os mesmos valores, faça os mesmos passos que eu estou seguindo. Certo? Então, vamos dar continuidade. Agora eu posso utilizar operadores de comparação e operadores matemáticos também aqui para utilizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. 3 mais 4 é maior que 4 mais 5? Note que eu estou usando tanto os operadores matemáticos quanto os operadores de comparação. Estou fazendo uma pergunta para ele. O valor de 3 mais 4 é maior que o valor de 4 mais 5? Ele me retorna falso. Por que não? Porque 3 mais 4 é igual a 7 e 4 mais 5 é igual a 9. Então, não é maior. Vamos mudar somente o operador. Vou apertar o F2 aqui para editar. Vamos colocar maior aqui nesse operador. Menor. Nesse caso, ele me retorna verdadeiro. Eu posso usar quaisquer comparações aqui que eu posso fazer. Por exemplo, 2 elevado à 10ª potência é menor que 10.000? Verdadeiro. Certo? Então é verdadeiro, porque 2 elevado à 10ª potência é igual a 1024, que é bem menor que 10.000. Então ele retorna verdadeiro. Notem que eu posso aí usar tanto os valores de operadores matemáticos e os operadores de comparação. Por que é importante aprender esses conceitos? Porque lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com funções, você vai utilizar bastante essas funções quando você se deparar com uma planilha que exija de você uma lógica matemática. E essa lógica depende da utilização desses operadores. Isso a gente vai utilizar mais lá na frente quando estiver trabalhando com funções. Então vamos aí para o nosso próximo slide. Agora sim nós vamos tratar de referências relativas e referências absolutas. Ao criar uma fórmula, as referências a células ou intervalo geralmente se baseiam em sua posição relativa à célula que contém a fórmula. No exemplo a seguir, no caso teríamos o exemplo, a célula C4 contém a fórmula B3. O Microsoft Excel localiza o valor uma célula acima e uma célula à esquerda da célula C4. Esse procedimento é chamado de referência relativa. Por exemplo, vamos lá para o nosso Excel. Vamos trabalhar, nós estamos na plan 1, vamos para a plan 2. Então, vou colocar dois valores aqui. Vamos colocar aqui valor 1 e o valor 2.
Aqui nós colocaremos um resultado bem longe. Resultado. Aumentar um pouquinho a visualização. Certo, vamos colocar dois valores aqui, o valor 2 e o valor 5. Então aqui no resultado, vou fazer uma soma desses dois valores. Então pego o valor contido em B3 mais o valor contido em C3. E teclo Enter. Ele me retorna o 5. Esses são valores, aí são referências relativas, porque é relativo à localização da célula a qual ele se encontra. O que acontece se eu copiar o conteúdo dessa célula com o Ctrl C? Então vamos fazer utilizando o mouse. Vou copiar o valor dessa célula e colar aqui abaixo, duas células abaixo. Vamos colar. Aí fica uma seguinte pergunta. Se eu copiei aquela fórmula que estava dando o valor 7, por que abaixo ele deu o valor 0? Vamos analisar a fórmula. Aperta o F2 para a gente analisar. Aqui ele está fazendo referência às células B3 e C3, que é o 2 e o 5 somados. Vamos ver se embaixo ele está fazendo a mesma referência. Notem que aqui ele já fez uma modificação. Ele está se referindo aí a duas células vazias, por isso que retornou 0. Então ele está se referindo à célula B5 e C5, que não tem nada. Por que ele pulou uma célula para fazer esse cálculo? Porque são referências relativas. Toda vez que eu puxo a alça de preenchimento, se eu puxar duas linhas abaixo, ele vai alterar duas vezes o número da linha aqui. No caso, como aqui, vamos da UESC, aqui era B3 mais C3, e eu copiei para duas células abaixo, então ele ficou automaticamente B5 mais C5. Ele modifica com a cópia. O que acontece agora, se eu copiar ele duas colunas, vou passar uma coluna aqui, pular uma coluna, vou colar aqui. O que aconteceu? Agora ele mudou a referência a respeito da coluna. Notem aí que ele puxou essa referência para cá. D3 mais é 3. Essa referência é relativa, ou seja, ela é modificada à medida que vamos copiar. Então, para que isso funcione direitinho, eu vou dizer para vocês em que casos isso funciona. Mas vamos continuar aqui, vamos copiar o valor dessa célula, duas células para cá. Vamos ver como é que ficou aqui. Deu um errinho de referência, vamos fazer de novo a cópia, Ctrl C, Ctrl V. Notem que ele deu esse erro de referência. Agora você se pergunta, por que deu esse erro de referência? Notem que eu não tenho mais nenhuma coluna depois do A. Antes do A não tenho nada. Não tenho nenhuma coluna. Então ele faz o erro de referência. Não tem nada antes de A3. Então, logicamente, dá um erro de referência, porque eu não tenho referência nenhuma para fazer a primeira soma. Então, já dá esse erro de referência. Vamos copiar essa célula aqui, duas células acima. Também vai dar o mesmo erro de referência, porque eu estou tratando de linhas agora. Não tenho nenhuma linha a mais antes do 1. Então, retorna um erro de referência. Notem em que casos isso funciona. Vamos apagar tudo aqui. Vamos utilizar aqui soma. E vamos utilizar aqui igual esse valor mais este valor. Nota que eu vou colocar outros valores diferentes aqui. 2 e 8, 8, 9, 9, 5, 3 e 0. Normalmente, quando a pessoa não sabe para que serve a alça de preenchimento, que ela serve para completar, autocompletar ou copiar, a pessoa vai ter que digitar novamente as fórmulas aqui, mas não é assim que funciona. A alça de preenchimento já serve para isso. E como nós estamos tratando de referências relativas, assim que eu puxar isso aqui, ele vai acontecer o seguinte, ele já vai modificar automaticamente, já vai fazer a soma conforme os valores que estão aí. No caso, B3 mais C3, aqui virou B4 mais C4, que fez a soma dessas duas aqui. Aqui, que fez a soma dessas duas.
aqui, que fez a soma dessas duas, e assim por diante. Quanto mais eu for puxando, ele vai somando conforme as referências vão sendo colocadas aí. No caso deu 0 porque não tem nada aqui. Essas são referências relativas, são as referências que geralmente nós encontramos aí no nosso Word. Então vamos para o conceito de referências absolutas agora, que você vai aprender o que é referência absoluta. Aí no nosso slide diz o seguinte: se você não desejar que o Excel ajuste as referências quando você copiar uma fórmula para uma célula diferente, use uma referência absoluta. Por exemplo, se a fórmula multiplicar a célula A5 pela C1, vai ficar assim, igual a 5 vezes C1. E você copiar para outra célula, o Excel ajustará ambas as referências. Você pode criar uma referência absoluta para a célula C1, colocar um cifrão antes das partes da referência que não são alteradas. Para criar uma referência absoluta para a célula C1, por exemplo, a gente pode adicionar sinais de cifrão à fórmula da seguinte forma. A5 vezes, aí colocamos o cifrão na frente do C e o cifrão na frente do 1. Vamos para a prática. Aqui vamos dar o exemplo de uma pequena tabuada. Vamos fazer aqui valor. Vamos colocar aqui o valor a ser calculado, 2. Aí eu coloco aqui 1. Vamos puxar aqui a alça de preenchimento, lembrando aí das primeiras aulas, quando eu puxo aqui, ele vai adicionando o número 1. Se eu segurar a tecla CTRL, ele vai adicionando, incrementando de 1 em 1. Solto aqui. Vamos colocar aqui o X para dizer que é vezes. Vamos puxar a alça de preenchimento. Aqui ele não faz o incremento porque é um texto. Vamos centralizar. Aqui nós vamos colocar o outro valor. Eu quero que aqui esteja a referência a esse valor dessa célula. Então, posso dizer o seguinte: o valor dessa célula vai ser igual ao valor que está nessa célula aqui. Ou seja, quero que o que contenha nessa célula seja igual ao que contenha nessa outra aqui. O valor dessa célula vai ser igual ao que está em C9. Ok? Vou puxar essa referência. Agora, antes de puxar, eu lhe pergunto o que vai acontecer. Na célula abaixo, ele não vai ficar mais igual a C9, ele vai ficar igual a C10, porque ele vai puxar essas referências. Vamos ver se isso é verdade. Note aí, igual a C10, igual a C11 e vai modificando. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa referência fique travada ali no C9. O que vai modificar, no caso, são as linhas. Então, posso travar somente as linhas para que elas não sejam modificadas. Mas eu posso travar toda a célula. Eu posso travar, diferentemente, colunas e linhas. Eu posso usar da seguinte maneira. Vou apertar o F2, coloco na frente do C e vou adicionar o cifrão. Quando eu coloco o cifrão na frente do C, eu estou pedindo para que nessa referência não seja modificado a referência das colunas. O C não vai ser modificado aí. Vamos ver se é isso que nós queremos. Apertei o Enter, vamos arrastar. Continuou modificando, ou seja, continuou aqui C10, C11. Vamos puxar para o lado para ver o que acontece. Aqui não modificou mais, C9. Por que não modificou? Porque eu travei para ele não modificar a ordem das colunas. Então, ele não modificou o C, não transformou em D e nem em E, continuou C. Nesse caso, eu travei somente as colunas. Vamos apagar aqui. Mas, na verdade, o que eu preciso travar não é a coluna, eu preciso travar a linha. Então, vou colocar o cursor na frente da referência da linha, que é o 9, e vou colocar o cifrão. Nesse caso, vou travar somente a linha, para que ela não seja modificada, quando eu arrastar com a alça de preenchimento. Vamos arrastar para ver se dá certo. Agora deu certo. Por quê? Porque a linha não foi modificada em nenhum caso. Mas o que acontece se eu arrastar aqui? Notem que aqui modificou a coluna, porque eu não travei essa coluna. A coluna continua se modificando. Cada vez que eu arrastar, ela vai modificar a coluna, mas a linha continua a mesma coisa, continua o 9. Notem, tanto aqui embaixo, continua o 9. Eu também posso travar a linha e a coluna ao mesmo tempo. Posso simplesmente colocar cifrão na frente da coluna, da referência da coluna, e cifrão na frente da linha, da referência da linha. E vou fazer esse travamento. Notem que tem outras formas de fazer isso, não preciso estar digitando o cifrão sempre. Então, eu vou dizer
que o valor contido nessa célula é igual ao valor contido nesta outra célula. Então, eu vou usar uma tecla para fazer esse travamento, que é a tecla F4 aí do seu teclado. Vamos apertar F4 para ver o que acontece. Cada vez que eu aperto F4, ele vai utilizando travamentos diferentes. Note que a primeira vez que eu aperto F4, ele trava tanto linha como coluna, ou seja, tanto coluna como linha. Apertando mais uma vez, ele trava só a linha. Apertando mais outra vez, ele trava só a coluna. E apertando mais uma vez, ele tira todas as travas, aí, tanto de coluna quanto de linha. Vamos deixar travando coluna e linha. Agora notem que eu posso puxar aqui sem problema nenhum. Aqui vou usar o sinal de igualdade. Vamos puxar. Agora vamos dar uma organizada aqui. Deixar tudo centralizado. E aqui vai dar o resultado. Igual. Eu quero que ele multiplique este valor vezes este valor. Que vai dar 2. Agora ele pergunta aqui, preciso travar essas referências do B11 e D11? Nesse caso não, nesse caso vou usar referências relativas, porque assim que eu puxar já vai multiplicando automaticamente os valores que estão nessa linha. Notem aí que eu não precisei travar a célula nesse caso. Agora o que acontece se eu modificar essa referência aqui? 3. Notem que modificou os valores aqui, todos esses foram modificados porque estão ligados a essa célula C9. E aqui também os valores foram modificados porque tem referência a essas células aqui e a essas outras células. Vamos modificar para 5. E dessa forma eu posso fazer uma tabuada, certo? E é o que você vai fazer aí no seu exercício. Você vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui algumas bordas. Deixa eu colocar bordas aqui também. Você vai fazer isso aí como exercício, sempre continuando o nosso aprendizado. Então vamos para o nosso próximo slide. Nesse slide aqui voltamos a falar sobre referências. Uma referência identifica uma célula ou intervalo de células em uma planilha e informa o Microsoft Excel onde procurar pelos valores ou dados a serem usados em uma fórmula. Com referência você pode usar dados contidos em partes diferentes de uma planilha em uma fórmula ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas. Você também pode se referir a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho e a outras pastas de trabalho. Referências a células de outras pastas de trabalho são chamadas, então, de vínculos. Aí nós temos vários estilos de referência. Esse estilo de referência, nós temos aí, por exemplo, o estilo de referência para outras planilhas dentro da mesma pasta de trabalho. Então, e também aqui embaixo, nós temos aqui um exemplo. Plan 2, aí nós temos uma interrogação, aliás, uma exclamação antes da referência da célula. Ou seja, quero dizer que o valor está na planilha Plan 2 e dentro da planilha Plan 2 eu tenho a célula A1, a minha referência está lá. Onde o Plan 2, seguido aí da exclamação, corresponde ao nome da planilha e A1 ao nome da célula de que você deseja buscar o valor. Aí nós temos estilo de referência para outras pastas de trabalho. Por exemplo, se a minha referência está em outro arquivo do Excel, eu vou colocar o nome desse arquivo entre chaves. Aí no caso, pasta 1, Plan 2, A1, onde pasta 1 refere-se ao nome do arquivo, Plan 2 refere-se à planilha e A1 à célula que você deseja buscar o valor. Vamos ver isso na prática. Para que eu possa fazer isso, primeiramente vou aqui para Plan 3. Agora eu vou salvar esse arquivo. Vamos salvar como. Vamos deixar aqui aula 03. Salvar. Salvei. Agora eu já tenho esse arquivo salvo. E vamos criar um novo arquivo. Novo. Pasta de trabalho em branco. Ok, vamos salvar. Vamos colocar um valor aqui, aumentar o zoom para que você tenha melhor visualização. Vamos colocar um valor aqui, por exemplo, 15. Vamos colocar na Plan 3 o 25. Aqui na célula H7. Vamos aumentar aqui um pouquinho essa visualização. E vou salvar esse arquivo como aula 3 teste. Vamos salvar. Certo, notem que aqui na barra de tarefas do meu Windows eu tenho aqui dois arquivos abertos.
Primeiro nós vamos fazer a referência entre a mesma pasta de trabalho. Por exemplo, eu quero pegar valores da Plan 1 e somar com valores da Plan 2. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui soma. Vamos colocar aqui soma, só dar um exemplo, um pequeno exemplo. Igual. Quando eu abrir a fórmula, eu posso ir lá na planilha e escolher o valor que eu quero. Este valor. Notem como ficou aqui, ó, Plan 1, exclamação D7, ou seja, eu quero o valor da célula D7 da planilha Plan 1. Vamos colocar aqui o mais e vamos voltar lá para Plan 3. Mais, ele já colocou aqui automaticamente Plan 3, mas vamos colocar aqui mais o valor da célula da planilha Plan 2, mais este valor aqui. Eu quero somar dois valores que estão em planilhas diferentes. Vamos apertar o Enter, que ele vai me retornar aqui 552. Eu posso fazer uma ligação entre as planilhas, pegando valores de quaisquer planilhas que eu tenho dentro da minha pasta de trabalho. E isso também eu posso fazer, vamos colocar aqui soma entre pastas, vamos colocar aqui. Eu posso pegar valores de outras planilhas, de outras pastas de trabalho também, fora esse. Vamos pegar o igual. Vamos abrir aqui, aula 3 teste. Vou pegar este valor. Notem como ficou lá, ó. Aula 3 teste.xlsx, que é o nome do arquivo, o nome da pasta de trabalho. Plan 3 e H7. Ele até travou aqui tanto a coluna quanto a linha. Então, isso quer dizer que eu quero o valor da célula H7, que está na planilha Plan 3 da pasta de trabalho aula 3.teste. Vou somar agora este valor com o valor dessa planilha aqui, com este valor aqui, de D4. O D4 está na mesma planilha, então não preciso colocar, especificar qual arquivo está, qual planilha está, sendo que ele está na mesma planilha. Então, notem aí que ele já fez a soma automaticamente. Eu quero lembrar a vocês que às vezes dá umas quedas de energia aqui, mas sem problema nenhum, para que não atrapalhe. Creio que isso não vai atrapalhar muito as nossas videoaulas, o áudio da nossa videoaula. Então essas quedas de energia são normais aqui na minha região. Então acho que isso não vai incomodar muito você na minha dicção, aí quanto aos equipamentos aqui que eu estou utilizando. Certo? Então vamos continuar as nossas videoaulas dessa forma. Então vamos para o próximo slide. Aqui, continuando em referência, nós temos o estilo de referência A1. Por padrão, Excel usa o estilo de referência A1, que se refere a colunas com letras de A até IV, que nesse caso para um total de 256 colunas, o que foi modificado no Office 2010. No Excel 2010, como eu mostrei para vocês, tem muito mais do que 256 colunas. E também se refere a linhas com números de 1 até 65.536, que também mudou na versão 2010. Que foi para 1.048.000 e alguma coisa. Não sei se você deve se lembrar muito bem disso. Essas letras e números são chamados de cabeçalhos de linha e coluna. Para referir-se a uma célula, insira a letra de uma coluna seguida de um número de uma linha. Isso aí nós passamos na primeira videoaula, esses conceitos. Por exemplo, B2 se refere à célula de intersecção da coluna B com a linha 2, ou seja, o cruzamento da coluna com a linha. Nós temos a célula B2. Aí nós temos os modos de se referir aí. Para se referir à célula na coluna A e na linha 10, nós usamos aí o A10. Para se referir ao intervalo de células na coluna A e linhas de 10 a 20, nós utilizamos de A10, A20. Isso aí eu vou explicar mais para vocês assim que eu terminar de mostrar essas tabelas aqui. O intervalo de células na linha 15 e colunas B até E. B15, E15. Todas as células na linha 5. Então, 5, 5. Todas as células da coluna H. H, H. E todas as células na coluna H, AJ. H, J. O intervalo das células nas colunas A e E, linhas 10 a 20. Vamos para a prática para você entender melhor isso aí que eu estou falando. Faltou colocar o ponto e vírgula aqui, essa parte de referências, mas você vai entender direitinho quando eu for explicar agora na prática. Vamos aumentar um pouquinho aqui a visualização do nosso Excel para ficar melhor. Vamos colocar alguns valores, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui diferentes valores: 7, 8, 9, 0, 2 e 3. Vamos colocar um valor separado aqui, 5. Certo? Sempre eu costumo dizer que o dois pontos eu chamo de até. Eu chamo dois pontos de até e eu chamo ponto e vírgula de i, para identificar intervalos de células. Vamos utilizar uma fórmula, uma função que todo mundo está acostumado a usar, que é a função soma. No básico você aprendeu muito bem isso aí. Nós vamos revisar quando nós estivermos trabalhando com funções. Mas como você já sabe disso, então vamos utilizar aqui. Lembrando que para abrir uma função, sempre trabalho aí com o sinal de igualdade, abro a função digitando o nome dessa função e abro parênteses para colocar os critérios. Eu quero fazer uma soma de valores constantes. Como é que eu faço? Posso colocar os valores aqui. Quero somar o 3, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 5. Então, quero somar 3 e 5 e 5. 3 mais 5 mais 5, que vai dar 13. Isso aqui sem problema. Estou usando valores constantes, não estou usando valores variáveis. Mas o interessante é a gente usar os valores variáveis. Nesse caso, eu quero somar este valor, todos esses valores aqui, ó, desse primeiro quadradinho. Então, antes de fazer isso, vamos separar em quadrado aqui, vamos colocar uma borda para que a gente possa definir esses intervalos aqui. Certo? Então, vamos lá. Soma. Eu quero somar os valores desse intervalo. Normalmente, eu utilizo o mouse para selecionar o que eu quero somar. Seleciono aqui. Mas notem como ficou a referência, C3, 2 pontos, D5. O que significa isso? Significa que eu estou selecionando da célula C3 até a célula D5. O que significa até? Ele criou um quadrado nessa referência. Ele criou um retângulo, aliás, nessa referência. E tudo que estiver dentro desse retângulo vai entrar também na minha soma. Ou seja, entre o C3, entre o D3, entre o C4, D4, o C5 e o D5 também. Ou seja, o início da célula e o final aqui, a referência final. A referência inicial, a referência final. C3 até D5. Então, ele vai somar todos esses valores aí, que dá 33. Eu também posso fazer com a outra, que vamos fazer aqui de outra forma. Vamos selecionar para ele somar só esses valores aqui dessa linha. Então, tenho valores, eu quero somar do C3 até o C5. Notem que ele dá 15. Vou somar somente esses valores aqui desse outro quadrado. G4 até o H6. E vai dar o 29. Notem que eu posso fazer outra coisa também. Aqui, no caso, o até, ele pega uma seleção de forma contínua. Mas eu quero pegar valores descontinuados, ou seja, um valor aqui, outro valor ali, e fazer essa soma, usando aí os valores variáveis. Vamos colocar aqui o 7 aqui, vamos colocar uma borda, vamos somar. Nota que eu estou usando os dois pontos até agora para dizer até, para fechar o intervalo. Eu poderia fazer muito bem isso aqui, selecionar esses valores de F8 até I8. Mas, no caso, vão entrar duas células sem importância nenhuma que estão vazias. Então, nesse caso, não quero dessa forma. Funcionaria do mesmo jeito, mas não quero dessa forma. Então, vamos usar aqui o seguinte. Agora, não vamos usar mais dois pontos. Vamos usar a soma. Quero somar este valor. Vou usar o ponto e vírgula, que é diferente do dois pontos. Eu costumo falar que o dois pontos é até e ponto e vírgula é i. Então, eu quero somar o valor contido em F8 e o valor contido em I8. Ou seja, notem que ele não selecionou essas células aqui que eu não preciso. Então, selecionei esses dois valores, ele vai somar esses dois valores. Agora, posso usar tanto o até e o i? Posso somar dois intervalos diferentes continuamente e descontinuamente? Posso também. Como que eu posso fazer isso? Seleciono o primeiro intervalo, quero somar do C3 até o D5 e do G4 até o H6. Coloquei dois intervalos intercalados aí. Vamos fechar e ver qual o resultado dá. 62. Vamos inserir aqui nesse meio também. Eu quero que ele some aqui I
some esse número e também some este outro número. Lembre-se dessa dica. 2 pontos até e ponto e vírgula e. Notem que dá 74. Como são referências variáveis, são variáveis aí no caso, se a gente mudar qualquer valor, vai mudar ali embaixo também. Certo? Vamos ver aqui, vamos localizar e selecionar. Aqui, valores constantes. No caso, os valores constantes são esses que eu digitei diretamente. Notem que aqui eu tenho 6, 7, 8. Nesse caso aqui não é um valor constante, é uma fórmula. Vamos verificar aqui, localizar fórmulas. Notem que ele só localizou essa célula que contém fórmula. Isso aí nós vimos na videoaula anterior. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui no slide também tem outros tipos de referências também que somam células numa linha todinha, do início ao fim. Soma as células de uma coluna toda, do início ao fim. E várias células em duas colunas diferentes. Vamos ver isso na prática. Vamos criar uma nova planilha aqui para colocar valores intercalados. Vamos criar a plan 4. Vamos colocar valores aqui. Um 4, um 6, um 7, um 8 e um 0. E lá embaixo, bem lá embaixo, vamos colocar o 7. Vamos colocar aqui também 6, 6, 6, 8, 8. Duas colunas diferentes, vamos colocar em linhas aqui também valores diferentes. 6. Aqui vamos colocar 7, 7, 9, 0. Vamos colocar uma coluna separada aqui também, para que a gente possa fazer essa soma utilizando colunas. 6, 6, 8, 8, 9 e 0. Certo, vamos selecionar aqui essa linha, vamos colocar borda só para a gente identificar quais são as linhas e as colunas que contêm valores. Notem que aqui vai do início até o seu fim lá na célula XFD. Os números que eu colocar aí nessa linha vão ser contados do início ao fim. Também aqui, vamos colocar aqui, selecionar essa coluna toda. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui para que a gente possa ter uma visualização melhor. Bem aqui, onde não tem nada, no caso aqui vou usar soma. Caso eu quero somar, aqui nessa célula eu vou somar as linhas. Vamos somar, fazer a soma da linha 7. Qual vai ser a soma dos resultados da linha 7? Vamos usar soma, função soma. A referência que eu vou colocar é 7, 2 pontos, 7. Que vai somar os valores da linha 7, que vai me retornar o valor 24. Vai pegar todos os valores contidos na linha 7, do início ao fim, e vai fazer a soma. Eu posso também somar duas linhas ao mesmo tempo, os valores contidos em duas linhas. Por exemplo, quero somar os valores da linha 7 e os valores da linha 15. Duas linhas diferentes. Nota que deu uma referência circular, porque ele achou o seguinte: da linha 7 até a linha 15, as linhas têm que estar juntas, no caso. 7 até 15, então ele vai somar a linha 7, linha 8, linha 9, linha 10, linha 11, linha 12, linha 13, linha 14. Por que deu uma referência circular? Porque a minha fórmula está aqui, então ele vai se referir a esse valor, vai se tornar um valor e vai se referir a ele mesmo, vai criar uma referência circular. Então isso não vai dar certo. Então vamos fazer aqui, soma da 7 até a 15. Notem que agora deu certo, não deu referência circular. Referência circular é quando uma fórmula se refere a ela mesma no próprio cálculo. Então vai circular, vai ser uma referência circular. Certo? Quero somar aqui agora uma coluna, quero somar o valor da coluna D. D, 2 pontos, D. Então, ele me dá o resultado de todos os valores contidos na coluna D. Quero somar a coluna D e a coluna E. Todos os valores contidos na coluna D e coluna E. Vai me dar 76. Quero somar todos os valores contidos da coluna D até a coluna H. 119. Dá para fazer essas somas utilizando referências de linhas e referências de colunas também. Vamos para o nosso slide.
Aqui nós temos outro estilo de referência, que é o estilo de referência L1C1. Diz o seguinte: você também pode usar um estilo de referência em que as linhas e as colunas na planilha sejam numeradas. O estilo de referência L1C1 é útil para calcular as posições de linha e coluna nas macros, que nós vamos utilizar bem lá na frente, lá em aulas mais avançadas. No estilo L1C1, o Excel indica o local de uma célula com um L, seguido de um número de linha, e um C, seguido do número de coluna. Por exemplo, aí nós temos a referência L-2C, que é uma referência relativa à célula duas linhas acima e na mesma coluna. Notem que eu estou colocando a referência aqui antes da referência da coluna. Duas linhas acima, certo? Então aqui no caso aqui uma referência relativa às células das linhas de duas linhas abaixo e duas colunas à direita. Então vai ser L2C2, sempre entre colchete. No caso aqui L2C2 é uma referência absoluta à célula na segunda linha e na segunda coluna. Ou seja, vou me referir à célula que esteja na segunda linha e na segunda coluna. Então, nós temos referências absolutas e referências relativas. Uma referência relativa a toda a linha acima da célula ativa, no caso L, menos 1. Eu vou estar me referindo relativamente à linha acima da célula. E L é uma referência absoluta à linha atual, ou seja, a linha que eu estou trabalhando no momento. Vamos para a prática. Então, vamos para outra planilha, aqui é Plan 5, e vamos criar aqui alguns valores. Vamos colocar aqui uma borda, para que a gente use as referências aqui dentro. Então vamos colocar valores aqui, vamos colocar o 45 aqui, vamos colocar 56 aqui, 6 aqui, vamos colocar 78, 7, 43, 45, 5, 7, deixa eu colocar o 9 aqui. Por exemplo, na nossa primeira referência, eu quero, por exemplo, nessa célula, eu quero que ele faça referência a essa célula aqui. Mas vamos ver o que acontece. Então, L-1, que vai indicar aqui uma linha acima. No caso, era 78. Então, eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3. Vamos colocar aqui igual a L menos 3. Mas note que não aconteceu nada. O que aconteceu aí foi um erro, que diz o seguinte: a fórmula digitada contém um erro. Para obter informações sobre como corrigir problemas comuns com fórmulas, clique em ajuda. Lembra que nós falamos sobre modelo de referência A1? Então, o modelo de referência A1 é um modelo de referência, é o último modelo de referência celular utilizado aí pelo Excel. Antigamente, o Excel utilizava o modelo L1C1. Então, esse modelo de referência só vai funcionar em L1 se a minha planilha estiver no modelo de referência de células L1C1. Certo? Então, como é que nós podemos modificar o nosso sistema para o sistema L1C1? É muito fácil e simples. Podemos ir aqui em Arquivo, vamos clicar em Opções. Notem aí que eu tenho a barra Fórmulas, eu posso escolher aqui Estilo de Referência L1C1. Altere a maneira como as fórmulas do Excel se referem às células. Em vez de usar letras para colunas e números para linhas, essa opção permite o uso de números para linhas e colunas. As células são referenciadas neste formato, L1C1. Então vamos marcar aqui esse estilo de referência e vamos ver o que acontece. Notem que as células, as colunas aqui não estão mais organizadas por letras, estão por números. Então notem aqui que ao clicar aqui, ele me dá a referência L8C15, ou seja, estou na linha 8, coluna 15. Então no caso, vamos ver se funciona agora. Vamos nos referir aqui a menos 3 colunas, ou seja, menos 3 linhas. Estou na linha 10, eu quero me referenciar a linha ali que esteja 3 linhas acima. No caso, menos 1, menos 2, menos 3. Se fosse abaixo, seria no positivo. Como é para cima, vai ser no negativo. A partir deste ponto,
é a linha a qual eu estou. Aqui é negativo, os valores acima, vou contar quantas colunas, aliás, quantas linhas acima, quantas linhas abaixo vai ser o valor positivo, assim como as colunas também. Quantas colunas à direita vai ser positivo, quantas colunas à esquerda será negativo. Então vamos lá, já que já estamos aí configuramos nosso Excel para o estilo de referência L1C1. Agora vamos ver se funciona. Apertar o F2, vamos colocar o sinal de igualdade, notem que funcionou aí. L-1 é uma linha acima, vamos colocar L-3. Então, acabei de me referir a essa linha. Notem que ele marcou a linha toda. Mas só que eu quero me referir àquele número 78, não a linha toda, só aquela célula. Então, posso colocar L-3, C. Somente o C, porque o C vai indicar que eu estou nesta coluna, que é a mesma coluna a qual estou me referenciando. Notem aí que ele dá o 78. Por exemplo, se eu for querer pegar aqui o 45, então eu vou usar a referência L, que vai retornar a mesma linha a qual eu estou, porque o 45 está na mesma linha. Vamos colocar aqui o C. 1, 2, 3, C3. Vamos ver se está certo. Aí, ok. Então, na mesma linha que eu estou e 3 colunas à direita. 45. Agora eu vou me referir a esse 7. Então, nós temos 1, 2. Então, como está à esquerda, será negativo, menos 2. Esses são valores, são referências relativas. Se eu quiser referências absolutas, eu não coloco o valor entre essas chaves aí, eu não coloco o valor entre chaves, eu coloco ele diretamente com a célula da coluna. Por exemplo, aqui, esse aqui está na linha 4, linha 5, coluna 4. Eu posso me referir a ele, linha 5, coluna 4. Ele vai me referir a essa célula aí. Notem que ele já não numera aí, não denomina as células por letras e por números. Ele faz por numeração. Coloca o nome da linha. Por exemplo, aqui estou na célula L6C11. Então, esse é o estilo de referência L1C1. O que nós costumamos utilizar e que nós vamos sempre utilizar é o estilo A1. Então, vamos voltar para o estilo A1 para ver como é que fica. Arquivo, clico em opções, vou aqui em fórmulas e desmarco esse estilo de referência L1C1, ele vai retornar para o estilo A1. Note que aqui a referência já mudou automaticamente, agora ficou D5. Eu tinha colocado a referência como estilo L1C1, ele já modificou automaticamente para o estilo A1, estilo de referência A1. Vamos ver se ainda temos mais slides. Então, nós temos o nosso último slide que diz o seguinte, estilos de referência 3D. Se você quiser analisar dados na mesma célula ou o intervalo de células em várias planilhas dentro da pasta de trabalho, use a referência 3D. Uma referência 3D inclui a referência da célula ou intervalo precedida por um intervalo de nome de planilhas. O Excel usa qualquer planilha armazenada entre os nomes iniciais e finais da referência. Por exemplo, vamos fazer uma soma aí da planilha 2 até a planilha 5, as células B5. Soma todos os valores contidos na célula B5 em todas as planilhas do intervalo, incluindo a planilha 2 e planilha 5. Vamos ver na prática como isso funciona. Bom, como exemplo, vamos usar aqui na planilha A1. Vamos inserindo aqui valores na célula F1. Vamos colocar aqui célula F1, vamos colocar o valor 20. Na F1 da Plan 2, vamos colocar 30. Na F1 da Plan 3, vamos colocar 40. Na F1 da Plan 4, vamos colocar 50. E na F1 da Plan 5, vamos colocar 100. Agora aqui eu vou fazer a soma. Soma. Vou colocar aqui, quero
desde a plan 1. Notem que eu não posso colocar exclamação aí, então vamos colocar sem exclamação. Da plan 1 até a plan 5, vamos colocar aqui plan 5 para ver se dá certinho, e célula F1. Vamos fechar, apertar o Enter e retorna 240, ou seja, ele fez a soma de todas as células F1 em todas as planilhas de plan 1 até plan 5. Agora, o que aconteceria se eu trocasse esses dois pontos por um ponto e vírgula? Ele daria um erro aqui de referência. Ele perguntou nome. Então, vamos utilizar dois pontos mesmo. Dois pontos faz um estilo de referência 3D. Bom, creio que os nossos slides acabaram. Então, vou dar um breve resumo sobre funções. Bom, as funções elas são utilizadas para fazer determinados tipos de cálculos. Nós temos funções para quaisquer áreas, matemática, funções financeiras. Nós temos também aqui, vamos ver quais são as funções que nós temos aqui. Na guia fórmulas, nós temos aqui as funções financeiras, temos várias funções financeiras, pagamento, lucro, PGTO, preço. Nós não iremos trabalhar com todas essas funções, nós iremos trabalhar com algumas dessas funções nas nossas aulas. Para você ter noção de como funciona uma função, é muito fácil, é só você pegar a ajuda do sistema, digitar o nome da função, que ele vai lhe dar aí toda a forma de como ela funciona, a sintaxe, de como você vai escrevê-la. As funções lógicas nós temos aqui e, falso, não ou se erro e verdadeiro. Essa função nós iremos trabalhar muito, porque essa função é uma das funções principais das planilhas eletrônicas. Nós temos também as funções de texto, as funções de data e hora, as funções de pesquisa e referência, as funções de matemática e trigonometria e mais algumas funções aqui utilizadas em engenharia, em estatística, em cubo, em informações e compatibilidade. Para você inserir uma função é muito simples. Por exemplo, vamos utilizar uma função soma. Eu posso utilizar meu assistente de função. Digite uma breve descrição do que deseja fazer e clique em ir. Vamos colocar aqui somar. Vamos clicar em ir. Aqui ele me mostra aqui na pesquisa quais são as fórmulas de soma. Soma produto, soma si, soma... Vamos usar o soma comum. Vamos clicar em OK. Notem aí que ele já abriu um assistente para essa função. Geralmente a gente não utiliza esse assistente, porque quem já sabe a sintaxe da fórmula não precisa estar usando assistente. E a gente também creio que vai ser assim dessa forma. Nós não iremos utilizar os assistentes, porque nós já temos todas as noções aí de operadores, de referências relativas, todas essas referências, esses dados, essas informações que eu passei para vocês hoje. Então aqui nós podemos colocar os argumentos da função. Por exemplo, eu posso selecionar aqui esse valor e clicando nos valores ali. Vamos apagar. Quando eu clico aqui, ele pede para mim selecionar. Então, seleciono este valor, pressiono Enter. Ele pede para escolher outro valor. Seleciono este outro valor, pressiono Enter. E eu vou adicionando quantos valores eu quiser. À medida que eu vou apertando, ele vai dando aqui o valor dessa função. Qual o valor que ele vai apresentar. E aqui ele mostra uma breve descrição. Soma todos os números em um intervalo de células. Certo? Aqui ele retorna o resultado dessa fórmula e clicando em OK, aqui ele já escreve a fórmula para mim direitinho. A outra forma que eu tenho para utilizar a fórmula, as funções, é abrir o sinal de igualdade sempre que eu for começar uma fórmula. E aqui soma. Notem aí que ele mostra uma lista de todas as funções com a letra S. Só. Soma. Ele vai fazendo uma filtragem para saber qual é a função que eu quero. Eu posso clicar diretamente aqui e ele já ajusta automaticamente, não precisa mais eu terminar de digitar. Então, posso selecionar o intervalo que eu desejo fazer a soma ou os valores. Notem aí que seleção descontínua é utilizada aqui também. Segurando o CTRL, posso selecionar vários valores, ele já vai colocando o ponto e vírgula no meio. Aqui ele deixa em aberto, eu posso pressionar o Enter e automaticamente ele já vai fechar para mim esse parêntese. Notem que para utilizar uma função, eu tenho que abrir a função, ou seja, chamar ela com o sinal de igualdade, colocar o nome da função e abrir o parêntese. Toda vez que eu abro um parêntese, eu também tenho que fechar este parêntese. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar com algumas funções
ou alguns outros recursos também que nós temos no Excel. Em outras videoaulas você vai ver muitas funções, muitas opções aí. Então, por hoje é só. Creio que essa videoaula de hoje foi muito proveitosa para você, muito proveitosa para mim também. E é isso aí, um abraço e até a próxima videoaula. Bye, bye.